E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre óxidos, tá bom? O tema de hoje é outras classificações dos óxidos, tá bom? Além da classificação ácido-base que a gente estuda, né, os óxidos ácidos, óxidos básicos, como a gente viu nas últimas aulas, existem alguns tipos especiais que não se encaixam, tá, em nenhuma das categorias que a gente já viu até agora, essas duas que eu já acabei de falar. Então, a gente vai ver, a partir de agora, categorias especiais dentro dos óxidos, tá bom? Que são muito cobradas, certo? E são muito legais também de ser estudadas. Então, a primeira classificação, né, são os óxidos anfóteros, tá? Os óxidos anfóteros. Muito legal. O que é um óxido anfótero? Ele continua tendo a mesma formulação, é um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo dentro da molécula, mas eles apresentam características e comportamento ora de um ácido, ora de uma base. Mas isso depende do meio em que essa substância esteja. Então, uma hora ela vai se comportar como um ácido, depois, dependendo do que você muda o meio reacional, ela vai se comportar como uma base. E aí a gente tem essa classificação óxido anfótero, né? A gente viu nas aulas passadas que óxido ácido era óxido ácido, óxido básico era óxido básico, né? A gente viu lá reação por reação, né? Como é que acontece, e a gente vai ver aqui também o processo reacional. Siga o exemplo aí, ó. Então, um bem conhecido é o óxido de alumínio, né? O Al2O3. Tu percebe aqui que ele respeita ainda, né, a classificação de um óxido, né? O oxigênio e um outro elemento químico que é menos eletronegativo do que ele, composto binário. Mas eu tenho aqui o óxido de alumínio, né, com HCl, que é um ácido forte, tá bom? Então, esses óxidos, né, eles acabam apresentando dois resultados muito distintos, quando estão com ácido ou quando estão com base. Eles vão agir como óxidos ácidos se estiverem em contato com a substância de caráter básico acentuado, ou vão agir como óxido básico, que é esse primeiro caso aqui, ó, se o meio em questão, né, estiver um ácido forte, tá bom? Então eu tenho um ácido forte que é o HCl, ele tem um grau de ionização muito alto. E aí, quando eu tenho aqui, eu junto eles dois, tá bom? Ele vai se comportar como um óxido básico, mas vai formar o sal, tá bom? E a água. No outro meio reacional, né, de forma separada, eu coloquei aqui, eu tenho uma base forte, então ele vai agir como óxido ácido agora. Se tu botar como base, reage como ácido, óxido ácido. Se tem um ácido forte no meio, ele vai reagir como óxido básico, tá bom? É o contrário. Pegou ácido, formou base, né? Pegou base, reage como ácido, como óxido ácido. E aí eu tenho aqui uma base forte, que é o hidróxido de sódio, tá? A soda cáustica conhecida, reage com o óxido de alumínio e aqui ele vai ter um caráter ácido, né? Ele vai ter a característica de um óxido ácido. Aí vai formar também o sal e a água, tá bom? No caso aqui um produto diferente por conta do processo reacional. Eu tenho aqui outro exemplo para vocês que é o óxido de zinco, também muito conhecido. Ele reage aqui com ácido forte, que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Ele vai ter a característica de um óxido básico, formando sal e água. Reação de neutralização, tá certo, pessoal? Óxido ácido, reagindo com base forte, novamente, vai formar sal e água. Então, ele tem duas características, né? Um outro óxido aqui, ó, que tem, pode ser considerado anfótero, justamente por conta disso, tá? Então, são óxidos que você tem que ter uma familiaridade, tá bom? Você não precisa decorar todos, mas de acordo com seus estudos, leituras, você escreve essas reações aqui no seu caderno, vai rabiscando elas, né? Para você ir lembrando de quais são esses importantes. Mas eu trago aqui para vocês, de forma resumida, uma tabelinha, né? Uma tabela periódica resumida, tá? De como é que você tem uma dimensão melhor de como esses ácidos, esses óxidos estão dentro da tabela periódica. Então esses com a cor mais clarinha aqui, né, esse rosézinho aqui, eles representam os elementos que formam óxidos ácidos, né? Normalmente você vê que são ametais, tá? Vão formar aí compostos covalentes, né? Carbono, nitrogênio. O flúor é um caso à parte, né? Porque o flúor ligado ao oxigênio a gente não considera que não forma um óxido, né, pessoal? Talvez seja em outras situações. O fósforo, o enxofre, o cloro,
bromo, iodo, xenônio, que é um gás nobre. Então, essa galera aqui, você pode ter um dimensionamento que elas vão formar óxidos ácidos. Os anfóteros fica aqui nessa parte, né? O berílio, boro, o alumínio. Muito importante o alumínio, cai muito nas questões, tá? Então, o óxido de alumínio que a gente já pode ver, o galho, o germânio, o astato, é o arsênio, se não me engano, né? Tu tem aqui outros elementos químicos, né? Esses elementos químicos aqui, que formam aí óxidos anfóteros, tá certo? Então, dá uma analisada nessa parte aqui, tenta pesquisar quais são os óxidos que formam, além do alumínio, né, que a gente viu, quais são os óxidos aí que formam moléculas com óxidos anfóteros com esses elementos químicos. E esse roxinho aqui, tá? Que é da família 1A, tá bom? É da família 2A também. Elementos químicos que formam aí óxidos básicos. Então fica com essa tabela, tenta pesquisar quais são os óxidos que formam, façam as reações químicas, para que vocês tenham aí um bom entendimento sobre os óxidos anfóteros. Então, quando ouvir falar de óxido anfótero, você sabe agora que ele tende a agir de duas formas, ou um óxido ácido ou um óxido básico, dependendo do meio reacional, né? Dependendo do meio que ele esteja, o comportamento dessa molécula vai ser diferente. Pessoal, a gente fica por aqui. A próxima classificação são os óxidos neutros, óxidos duplos ou mistos também. Tá? Eu vou fazer já isso na próxima aula, para que não fique muito longo e a gente possa fazer um entendimento um pouquinho mais separado. Então, forte abraço e até a próxima aula.